Olá, meus queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem de Deus ao nosso coração. João, o apóstolo, escreveu dizendo: "Essas coisas vos escrevo para que não pequeis." João olhava e via o pecado como um grande mal na nossa vida. E eu quero nessa mensagem falar sobre alguns males causados pelo pecado na nossa vida. Portanto, os males causados pelo pecado. Quais são eles? Eu poderia citar aqui dezenas, centenas e milhares, mas eu quero ater-me a 4 grandes males que o pecado causa na minha, na sua e na nossa vida. Ele obscurece a mente, ele separa o homem de Deus, ele causa destruição intelectual e endurece o coração. Esses 4 grandes males, eles são vistos na nossa vida, lamentavelmente, diariamente, dominando a vida do ser humano. Quero ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo em uma das suas cartas, quando ele escreveu no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, versículos 17 e versículo 18. Observe com a máxima atenção, se possível, o texto bíblico nas palavras do apóstolo Paulo. Ele disse para os crentes que estavam em Éfeso, orientando-os quanto o perigo dos males do pecado. E digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo foi muito claro quando ele toca aqui sobre os males causados pelo pecado. Ele disse: o pecado obscurece a mente, separa o homem de Deus, fazendo este ignorante, endurecendo o coração, como resultado, uma mente vaidosa. A ignorância aqui não é um xingatório que Paulo está usando. Ele está falando da falta de conhecimento. O pecado rouba de nós a capacidade de compreender com a mente, uma vez que a primeira ação do pecado em nossa vida é obscurecer o entendimento. É o que disse Paulo: entenebrecidos no entendimento. A mente está vedada e impedida de compreender a vontade de Deus, de compreender a palavra de Deus. Por isso, ele separa o homem de Deus. E como separado, ele o faz ignorante por falta de conhecimento. Deus disse para o seu povo Israel: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ora, o que mais pode destruir uma pessoa, uma família, uma nação, mais do que a falta de conhecimento? A ignorância é o mal que destrói por dentro. Portanto, Satanás trabalha nesta área. O pecado, que é a arma do inimigo, prende primeiramente a nossa mente, obscurecendo a capacidade de compreensão. Por isso, Paulo, na mensagem anterior, ele disse que entendia com a mente espiritual, mas nos seus membros existia uma outra lei que guerreava contra a lei do seu entendimento, lhe fazendo afastado de Deus, ignorante, duro de coração. E esses males, somados todos juntos, ele gera uma mente vaidosa. Pessoas que não conseguem libertar-se do pecado têm uma mente vaidosa. Por isso, João Batista, quando veio pregando o evangelho, ele disse: arrependei-vos, quer dizer, mude os seus pensamentos, seus sentimentos e os seus propósitos. E
quem faria isto contra si mesmo? Você acha que alguém iria fazer ou causar este mal contra si mesmo? É verdade que há pessoas que suicidam, que tiram a sua própria vida. Mas quem faria isso contra si mesmo? Se uma pessoa não é capaz de fazer isso contra si mesma, quem poderia fazer? É muito simples descobrir. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, uma segunda carta aos Coríntios. No capítulo 4, verso 4 dessa carta, ele vai explicar quem fez isso conosco. Quem entenebreceu o nosso entendimento? Quem nos separou de Deus? Nos fazendo ignorantes, endurecendo o nosso coração, tendo como resultado uma mente vaidosa. Veja o que ele disse. O Deus deste século cegou o entendimento ou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ou seja, não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito claro. Ele diz, foi o Deus desse século que cegou os entendimentos dos que até hoje permanecem como descrentes. A palavra aqui ímpio ou incrédulo é para dizer de uma pessoa que nunca teve a liberdade de tomar uma decisão recebendo Jesus como Salvador pessoal. Mantém-se debaixo do jugo do pecado. Portanto, Paulo é muito claro em dizer que quem fez isso conosco foi o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? É claro que você sabe. Jesus, certa vez, ele denominou Satanás como príncipe deste mundo. João, o evangelista, escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo das trevas ele está dominado pelo pecado. E o pecado é oriundo de Satanás. Ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Portanto, a Bíblia diz que o nosso passado foi assim. Sim, nós, como salvos em Cristo Jesus, vivemos esse passado. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Naquele tempo, ele está falando conosco, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta foi a vida que eu vivi durante os meus 15 anos. Esta é a vida que milhares e milhares de milhares neste mundo viveram até ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 8 e capítulo 9 de Atos, você vai entender a vida de Saulo no passado, que hoje o apóstolo Paulo, como era a sua vida no passado. Ele teve essa experiência vivida e palpável. Por isso ele fala com tanta propriedade. No passado nós estávamos assim, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos sem Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo, até que encontramos Jesus como Salvador pessoal. E ele escreve no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, ele disse que vivíamos nesse tempo assim. Deus nos deu a vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros ainda continuam sendo. Ele está nos fazendo lembrar do nosso passado. Verso 4 a 6, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É deste assunto, graça, que eu quero falar na próxima mensagem, expressada pelo apóstolo Paulo. Portanto, nosso passado foi triste, obscuro, subjugado pelo pecado, escravizado pelo pecado, cego na mente, separado de Deus e sem Deus neste mundo. Mas graças a Deus por Jesus, que nos encontrou assim, perdidos, alienados, como ovelhas que não têm pastor, tristes e caminhando para o abismo. E na sua infinita misericórdia, ele nos atraiu, ele nos trouxe de volta, nos dando a vida eterna. E pela sua graça e misericórdia, hoje somos dele. Sim, está escrito em Efésios capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, quando ele diz: em quem nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo também nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, cujo Espírito é o penhor, é a garantia de Deus para a redenção da possessão adquirida por Deus. Está falando da nossa alma salva. Que seja também esta a sua vida, que seja também essa a sua decisão neste momento. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele coloca em liberdade, ele redime a alma, perdoa os pecados e nos faz filhos de Deus por adoção. Eu quero terminar orando. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, as quais nos alcançou, perdidos, sem rumo, sem direção, e nos trouxe para si mesmo e nos adotou como filhos por adoção em Cristo Jesus. Obrigado pelas pessoas que estão me ouvindo. Fala aos seus corações. Abençoa as suas vidas e suas famílias, livrando-as da destruição do pecado. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.